Então, continuando aqui, né, para a gente entender como que forma, então, as velosidades. A gente comentou que vinha o blastocisto e se implantava na parede do endométrio aqui, que está representado por esse azul aqui. E aí o blastocisto, ele tinha uma camada externa chamada de trofoblasto. E essa camada externa se dividia em duas. Uma mais externa, que era o sincítio, e a de dentro, que é o citotrofoblasto. Então, essas duas camadas de células, elas começam a penetrar o endométrio da mãe aqui e formar as velosidades, que vão originar a placenta, né? A parte fetal ali da placenta. Aí a gente viu que no dia 9 começava a formar essas lacunas, esses buracos aqui dentro desse tecido. E o sangue materno começava a extravasar e circular por dentro desse tecido. E aqui por dentro, ó, a gente percebe o quê? O sincítiotrofoblasto, representado aqui no desenho por essas células bem vermelhas aqui, e o citotrofoblasto, representado aqui por essas células amarelinhas. Então, essa primeira velocidade, que só tem o citotrofoblasto dentro e o sincítio por fora, a gente chama ela de primária. Vocês já vão entender melhor. Lembrem que a velocidade é como se fosse aqueles dedos, igual a gente viu ali no vídeo anterior, né? Parecem ramos de árvore, assim, crescendo. Aqui dá pra ver bem, ó. Então, tá crescendo lá aquela velocidade, parece um ramo de árvore. Quando ela tem por fora sincítiotrofoblasto e por dentro só o citotrofoblasto, a gente vai chamar ela de primária. Percebam que vai ser sempre o sincítio por fora e o cito por dentro. Só que qual que é a diferença? Aqui no meio do citotrofoblasto vai começar a surgir um tecido conjuntivo mesenquimático, que é um tecido conjuntivo que vai se diferenciar nas células todas ali do tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo mesenquimático surgindo no meio da velocidade é o que caracteriza uma secundária. E a partir daí, essa secundária, ela vai começar a originar aqui dentro, ó, as células do tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos. De quem esses vasos sanguíneos? Do feto. Então, os vasos sanguíneos do feto vão passar aqui dentro. Entre os vasos sanguíneos do feto e o tecido aqui, o citotrofoblasto e o sincítio, eu tenho esse tecido mesenquimatoso aqui preenchendo. E esse tecido ele vai originar todas as células lá do tecido conjuntivo mesenquimático. A gente vai ver células mesenquimáticas, a gente vai ver aqui células reticulares produzindo colágeno, vamos ver fibroblastos, vamos ver miofibroblastos, vamos ver células de defesa. Qual que é aquela célula de defesa do tecido conjuntivo, que é fixa do tecido conjuntivo? O macrófago. E o macrófago da placenta, ele se chama célula de Hofbauer. Então, a gente tem um macrófago placentário aqui também fazendo aquele intermédio ali da imunidade placentária, certo? Então, percebam que o que marca uma velocidade terciária é o aparecimento dos vasos sanguíneos fetais aqui dentro. E aí, à medida que a gestação ela vai, né, seguindo, a gente vai tendo velocidades mais maduras, que a gente chama. Então, o sincítiotrofoblasto, ele começa a formar uns aglomerados aqui chamados de nó sincicial, e o citotrofoblasto, ele forma uma camada bem fininha com células espaçadas e uma camada bem fininha aqui de citotrofoblasto. Então, quanto mais tempo a gestação evolui, mais fina vai ficar essa camada de troca entre o sangue fetal e o materno. Lembra que o sangue materno está circulando aqui por fora, naquelas lacunas, e o sangue fetal está aqui dentro. Então, o sangue materno e fetal, ó, percebam que ele não se mistura. E aí, a gente tem a barreira placentária, certo? A gente vai comentar bem certinho as camadas dela quando ver outras imagens ali. Então, olha só. A gente vê aqui, ó, o sincítiotrofoblasto e o citotrofoblasto, ó, penetrando o endométrio da mãe. E quando eu tenho só citotrofoblasto e sincítio, que é o que a gente vê nessa imagem, é uma velocidade primária. Quando surge o tecido mesenquimático aqui, ó, por dentro, representado por esse rosa mais clarinho, esse salmão, eu vou ter uma velocidade secundária. E quando surgem os vasos sanguíneos fetais aqui, eu tenho uma velocidade terciária, que daí já é a velocidade mais madura, né? Digamos assim, já é uma velocidade completamente formadinha. Aqui é a imagem mais de perto para a gente observar. E aqui de novo, ó, tem cito e sincítio, primária. Surgiu o tecido mesenquimático aqui dentro, que origina lá do mesoderma, né, do folheto embrionário intermediário lá do feto,
eu vou ter secundária. Surgiram vasos sanguíneos fetais, eu vou ter uma velocidade terciária. E aqui, ó, é muito importante essa imagem. Aqui nessa imagem, só para vocês entenderem, aqui embaixo é o cordão umbilical, né, que vai ter 2 artérias e uma veia. E aqui em cima é o endométrio da mãe. Então, aqui está representando, ó, a velocidade que ela penetrou aqui no endométrio. E aqui por fora são aquelas lacunas do cicítio trofoblasto lá, onde os vasos sanguíneos maternos eles se romperam e estão circulando aqui. Qual que é a importância disso, gente? Circulação útero-placentária, barreira placentária. Imaginem que vocês são o oxigênio dentro do vaso sanguíneo da mãe. Você está aqui, você é o oxigênio. Que camadas você tem que atravessar para chegar até o vaso sanguíneo do feto aqui? Então, você é oxigênio, está aqui, você tem que atravessar essas camadas até chegar dentro do vaso sanguíneo do feto. Então, quais são as camadas da barreira placentária? Então, olha só. Primeira, sincítio trofoblasto, certo? Ele é sempre a camada mais externa de células. Então, você passou a primeira camada, são 6, ó. Primeira, sincítio trofoblasto. Segunda, citotrofoblasto. Esse citotrofoblasto, ele vai ter a lâmina basal dele aqui. Então, vai ter que passar o citotrofoblasto e a lâmina basal dele. A quarta camada aqui é o tecido mesenquimático. Lembra daquele tecido conjuntivo que fica aqui dentro? Então, essa é a quarta camada. A outra camada vai ser o... Peraí, ó, sincítio primeira, cito a segunda, lâmina basal terceira, isso, e o tecido mesenquimático a quarta. Aí agora você tem que passar quem aqui? O endotélio com a sua lâmina basal, certo? Então, você vai passar o sincítio trofoblasto, o citotrofoblasto, a lâmina basal aqui do citotrofoblasto, o tecido mesenquimático, o endotélio com a lâmina basal dele. Então, totalizando aqui 6 camadas, certo? Então, essa é a barreira placentária. E se você for fazer o caminho inverso, né? Você é o CO2, você está saindo do feto e indo em direção à mãe. É só fazer o caminho inverso. Endotélio e lâmina basal, tecido mesenquimático, lâmina basal e citotrofoblasto e sincítio trofoblasto. Então, são essas 6 camadas, certo? Isso a gente tem que saber, importante saber. E aí, falando dessas camadas, o que a gente tem que pensar? Que células, macromoléculas, elas não vão conseguir passar por essa barreira. Mas vai passar o quê? Nutrientes para esse feto, minerais, a glicose vai passar, a troca de oxigênio e CO2. Do feto para a mãe passa água, dióxido de carbono, passa vários metabólitos, né? Degradação metabólica, hormônios. E do sangue materno vai passar a água, o oxigênio, vai passar metabólitos também, né? Como a gente comentou, vitaminas. Lembra que vai passar hormônios, também vão passar anticorpos. Principalmente quem? A IgG. A IgG que é o anticorpo que passa a barreira placentária. E aí também, além de coisas boas, né, digamos assim, passa coisas também ruins que estão na corrente sanguínea materna. Então, o álcool, a nicotina, alguns vírus, né, fármacos, alguns hormônios exógenos, metais pesados, eles vão passar. Então, por isso que na gestação a gente investiga aquelas TORCH, né, as doenças que causam infecções congênitas, porque são doenças que acabam passando aqui por essa barreira. E aqui de novo a fotinho, então, o cordão umbilical com as 2 artérias aqui e uma veia. Por que nesse desenho as 2 artérias elas estão desenhadas em azul? Porque elas transportam sangue venoso, né, do feto para a mãe. E aí ocorre aqui a troca, esse sangue volta, um sangue arterial pela veia umbilical. Então, é 2 artérias e uma veia. A artéria transporta sangue venoso, a veia sangue arterial. Então, olha só, tá vindo aqui pelas artérias, vai vir por dentro da velocidade e vai ultrapassar aquelas capinhas que a gente comentou, né? Ó, tá aqui o vaso sanguíneo. Vai ultrapassar o mesênquima, o citotrofoblasto, o sincítio, chegou aqui na lacuna onde está o sangue materno. Percebam que o sangue materno oxigenado vem pelas artérias espiraladas, e essas artérias elas se rompem e se abrem aqui nessa lacuna. Aí o sangue materno ele vem, faz a troca e o sangue venoso volta também pelas veias uterinas. Então percebam que ele circula dentro de uma lacuna aqui aberta, né? Digamos assim.
E lembra bastante aqui da célula de Hofbauer, que é o elemento que compõe a imunidade, né? É o macrófago placentário. Aqui, de novo, né? Pra gente rever bem as partes. Então, cordão umbilical, aqui a gente tem uma velosidade, né? Então, essas velocidades é a parte fetal da placenta. E aqui por baixo, representado aqui de verdinho, a gente vê o tecido materno, o endométrio materno, com os seus vasos sanguíneos. E essa parte é a decídua basal. O restante da decídua, lembra que ela vai contornar aqui o feto, é a capsular. E a que continua lá atrás na parede do útero vai ser a decídua parietal. E aqui no desenho representado por esse amarelinho seria o miométrio, né? Então as camadas do útero da mãe aqui e o bebezinho está se formando aqui dentro da cavidade amniótica, né? Vai estar o bebezinho aqui. Aqui mais uma imagem. Então imagens de vários ângulos para vocês entenderem. Então aqui formou a placenta, o córyon viloso, né? O restante do córyon que formou aqui ficou liso. Ó, o bebezinho sendo formado aqui, o cordão umbilical. E aqui agora nós vamos aprender a ver essas estruturas, então, na lâmina. Como que a gente vê a placa coriônica, que é aquela porção fetal da placenta, onde a gente tem as velosidades. Como que é a aparência dessas velosidades, né? Elas vão se apresentar em diversos cortes, porque lembra que ela aparece ramos de árvores, então elas vão aparecer em cortes transversais, longitudinais, às vezes vai pegar ele meio envesado. E os cortes de placenta a termo, a gente vai ver aquele epitélio coriônico, né? A gente vai ver o cicítio trofoblasto ao redor, vai ver o mesênquima, vai dar pra ver bem certinho. E a parte materna também a gente consegue ver, a decídua basal. A gente vê umas células globosas, né? Meio gordinhas, e a gente vai ver que elas estão um pouco coradas. Então, olha só. Aqui a gente vê a parte materna, certo? Bem fácil de ver aqui, ó. As células deciduais, ó, elas são células globosas e pouco coradas, né? E aqui as velocidades, gente, ó. Aqui a gente vê no corte várias velocidades de diversos tamanhos e ângulos, ó. Aqui dentro da velocidade, olha aqui os vasos sanguíneos fetais, ó. Vamos lá, nessa velocidade, qual que é a camadinha de células aqui mais externa? É o sincítio trofoblasto. E essas aqui, ó, mais internas, essas pequenininhas, é o citotrofoblasto. Aqui dentro, se a gente for olhar esse tecido mesenquimático, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar fibroblasto, vamos encontrar macrófago placentário, vamos encontrar célula reticular, aquelas células que a gente já citou, que se encontram aqui nesse tecido, né? Então, tecido mesenquimático. E aqui dentro, ó, os capilares do feto, certo? Então, não é difícil ver lâmina de placenta. Ó, velocidades aqui, ó. Tecido mais externo aqui, essa camadinha é o quê? Sincítio trofoblasto. Quando a gente vê ele aglomeradinho assim, ó, é o nó sincicial. Quanto mais nó, mais madura essa placenta. Aqui a gente vê um capilar e a gente vai olhar as camadinhas mais de dentro, assim, ó, as células mais dentro, vai ser o cito. E aqui dentro vai estar aquele tecido mesenquimático, que a gente pode encontrar macrófago, fibroblasto, ó. Observem essa velocidade. Por exemplo, essas aqui, ó, a gente vê os vasos sanguíneos. Então, que velocidade que é essa que tem vasos sanguíneos? É terciária, então já é uma placenta a termo. Agora, quando eu vejo essa daqui, ó, tem vaso sanguíneo aqui dentro? Ainda não. Eu vejo por fora o sincítio, eu vejo essas células redondinhas aqui por dentro que são o cito, e eu vejo o tecido conjuntivo aqui mesenquimático, mas não tem vasos sanguíneos. Mesma coisa aqui, ó. O sincítio por fora, o cito aqui, a camadinha, a fileira de células por dentro. A gente vê o tecido mesenquimático, mas não tem capilar. Então, essa velocidade que tem tecido mesenquimático aqui é a secundária. Vamos ver essas imagens aqui, ó. Aqui já tem capilares, ó. Tá vendo, ó? Capilar, capilar, capilar. Então, são velocidades terciárias. Então, mesma coisa. Por fora vai estar o sincítio, por dentro aqui o cito, os capilares, tecido mesenquimático. E olha só o espaço interviloso onde está circulando o sangue materno, ó, cheio de hemácias maternas aqui circulando. Então, o sangue materno, ele tem que ultrapassar essa barreira até o capilar do feto. Então, hemácias, grandes moléculas não passam, né? Vai passar só aquilo que a gente já comentou. E olha aqui a parte materna, ó. Lembra que as velocidades é a parte fetal. E aqui a parte materna, ó. As células deciduais, né? São células grandes, globosas e pouco coradas. Certo? De novo, ó.
Aqui a gente vê as células deciduais, né? E aqui a gente vê uma velocidade coriônica, mesmo esquema. E aqui uma fotinho do livro mostrando como que é essa evolução, ó. Então, no dia 21, a gente já tem velocidades terciárias, ó, com capilares fetais aqui dentro. Até o dia 16, a gente ainda não tinha capilares fetais. Então, a circulação, né, placentária, ela se efetua aqui no dia 21. Aí a gente tem, propriamente dito, esse sangue circulando, a circulação útero-placentária bem estabelecida. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, que a gente falou que o blastocisto no 6º dia ele vai implantar, né? Percebam, 6º dia, ovulou no dia 14, isso aqui tá na média do dia 20 ali do ciclo menstrual. A gente tem uma janela de implantação, que ela começa 6 dias após aquele pico de LH que marca, né, o momento da ovulação, até o 10º dia. Então, no dia 20 até o dia 24 vai estar ocorrendo essa implantação. A gente comentou que o corpo lúteo ele dura aproximadamente 14 semanas e é ele que produz a progesterona em maior quantidade aqui para manter esse endométrio secretor propício para a implantação aqui do blastocisto. Mas se o corpo lúteo dura só 14 dias, como que o meu desenvolvimento embrionário ele vai continuar aqui se eu preciso desse útero com progesterona para implantar o meu feto? Esse cicite trofoblasto, além de ele perfurar aqui, né, e formar a placenta, ele secreta inúmeros hormônios. E o hormônio mais conhecido é o HCG, né? A gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Então, a partir do momento que o cicite trofoblasto ele começa a se implantar aqui, ele já começa a secretar o HCG. E aí, assim que eu tenho as lacunas aqui, eu já consigo, então no dia 9, eu já consigo ter os hormônios produzidos pelo cicite trofoblasto entrando na corrente sanguínea materna. Então, se eu fizer um teste de sangue nessa mãe, eu já vou detectar o HCG na corrente sanguínea. Percebam que para sair na urina, né, tem que primeiro entrar na corrente sanguínea, ser filtrada pelo rim, para depois ser detectada uma boa quantidade na urina. Então, os testes de urina, eles são mais demorados, eles vão detectar lá pelo dia 10, pelo dia 14, após a implantação, né? Então, percebam que, assim, a mulher, por exemplo, teve anidação aqui 6 dias após a ovulação, então foi no dia 20. Ela só vai dar um exame de urina positivo lá pelo dia 30 até o dia 34, então ela vai perceber um atraso menstrual. E aí ela vai fazer o teste de urina e vai dar positivo. E o teste de sangue nessa época também já vai ter dado positivo. O aumento do HCG, né, produzido aqui pelo cicite trofoblasto, é o que causa aqueles enjoos, né, no início da gestação. Bom, além do HCG, a gente sabe, né, que o cicite trofoblasto produz outros hormônios. Por exemplo, qual a função do HCG antes de eu entrar nos outros hormônios? O HCG, ele vai manter o corpo lúteo. Então, o HCG, ele consegue manter o corpo lúteo por até 2, 3 meses aí após a implantação aqui do blastocisto. Então, o corpo lúteo, ele não vai degenerar depois de 14 dias, ele vai manter. Então, o HCG vai manter o corpo lúteo. Mas, a gente falou que o corpo lúteo vai manter 2, 3 meses. E depois, quem que continua produzindo a progesterona? O cicite trofoblasto. Então, o cicite trofoblasto, ele produz estrogênios e progesterona em grandes quantidades. E a quantidade do cicite trofoblasto de progesterona que ele produz é suficiente para manter essa gestação até o final. E os livros agora recentemente estão falando que o citotrofoblasto ele também secreta alguns hormônios, né, como hormônios esteroides e o próprio HCG, mas o cicite trofoblasto que produz a maior quantidade. Pri, como que esse blastocisto vai sobreviver aqui até formar exatamente a circulação uteroplacentária? Então, vários produtos metabólicos são sintetizados pelo próprio trofoblasto aqui, né? Que é composto do cito e do sincítio. Eles vão sintetizar glicogênio, colesterol, alguns ácidos graxos e alguns nutrientes que o embrião aqui vai poder usar para o seu desenvolvimento, até poder estabelecer ali no dia 21 uma boa circulação uteroplacentária. Outra coisa bem interessante, né, é que para a síntese de estrogênio a gente precisa daqueles precursores, né, lá da suprarrenal.
Então, a gente percebe que existe aqui uma unidade fetoplacentária, que significa que a produção dos estrogênios aqui placentários, ele depende lá da suprarrenal do feto. Então, a gente percebe que o tanto de estrogênio que consegue produzir durante a gravidez está muito a ver com o índice de desenvolvimento fetal, porque se a suprarrenal do feto não está desenvolvida de forma legal, não produz estrogênios aqui, né, nesse trofoblasto. E aí, níveis baixos de estrogênio vão mostrar um mau desenvolvimento fetal. Isso é bem interessante. A gente comentou então do HCG, que é produzido aqui, os estrogênio, progesterona, produz também prostaglandinas e produz um hormônio também chamado relaxina, que o nome já diz, né? É para relaxar. Mas relaxar o quê? A relaxina, ela vai amolecer o colo do útero, né? E ela vai amolecer os ligamentos ali da pelve para preparar para o parto. Então, momentos antes do parto, a placenta ali, o cistite trofoblasto, vai secretar relaxina para ajudar no trabalho de parto. Então, é bem bacana isso aqui. E aí, para finalizar, lá pelo quarto mês, né, no final do quarto mês de gestação, a decídua basal lá da mãe, ela começa a formar uns agrupamentos que são chamados de cotilédones, né? Então ele fica com essa aparência aqui, ó. Essa é uma placenta, o lado materno aqui que a gente tá vendo, com os cotilédones. E a gente vê aqui essa placenta, o lado materno com os cotilédones e o lado fetal aqui, onde a gente vê o âmnio, né? Aqui a bolsa amniótica. E por dentro estariam as velocidades. Aqui o cordão umbilical com as duas artérias e a veia do bebê. Então aqui representa, ó, essa membraninha aqui é o saco, né, que a gente conhece, o saco amniótico. E aqui a gente tem o lado fetal, aqui o lado materno. Então, quando a mulher ela, né, inicia lá o processo de contração uterina e tal, ela tem o parto, é clampeado o cordão umbilical, aproximadamente meia hora após o parto ela vai ter a saída da placenta. E a placenta, quando ela sai, a gente tem que conferir se ela saiu perfeitinha assim, se não ficou nenhum resto lá placentário na mulher, né? Porque pode dar infecções puerperais. Outra coisa bem interessante que a gente viu lá que o cistite trofoblasto ele vai penetrando a camada do endométrio, né? Ele tem um certo limite estipulado ali pelo cistite trofoblasto. Percebam aqui nessa imagem que o citotrofoblasto ele forma uma camada externa que impede do sincítio continuar avançando. Só que às vezes a gente vai ter anormalidades placentárias. Esse sincítio trofoblasto ele vai continuar penetrando. Então tem três tipos. Quando o cincítio trofoblasto penetra até as camadas mais profundas do endométrio, é chamado de acretismo placentário. Quando ele penetra o miométrio, é chamado de incretismo, a placenta increta. E a placenta percreta é quando ele ultrapassa miométrio e penetra através da cavidade uterina, pode chegar na bexiga e outros órgãos ali peritoneais. E isso é grave porque essa placenta ela não vai descolar, né? Porque o que sai é a parte funcional do endométrio. Se esse cientito trofoblasto penetrar mais profundamente na capa basal, né, o acretismo placentário, ou o incretismo no miométrio, ou o percretismo em outras regiões do corpo, é super grave. Essa placenta não descola, a mulher tem hemorragia grave pós-parto, enfim. Então, daí já é uma complicação pós-parto. E lembrando daí que quando essa camada funcional aqui da placenta ela sai, a mulher ela fica perdendo, né, restos aqui dessa decídua materna, né, da decídua basal, ela fica perdendo, que é o que a gente chama de lóquios rubros. E esses lóquios vão durar aproximadamente uns 5 dias. O local onde a placenta estava implantada ali na mãe, esse local aqui, né, onde ela está implantada na mãe, ela vai levar aproximadamente umas 6 semanas para se regenerar bem certinho. Então, por isso que a gente fala daquele resguardo, né, dos 40 dias e tal, porque é mais ou menos o prazo para essa região ficar bem cicatrizada. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu comentar bastante coisa sobre placenta. É um assunto assim bem detalhado. Tem que assistir a aula ali várias vezes para lembrar dos detalhezinhos. Lembre então que ela é formada por uma parte fetal, né, que são as velocidades coriônicas, e uma parte materna, que é a decídua basal. Dei uma olhadinha ali nas datas, nos acontecimentos importantes, o período lacunar no 9º dia, no dia 21, a formação das velocidades terciárias, que estipulam ali o momento da circulação uteroplacentária.
Lembra daquelas camadas, né, da barreira placentária, aquelas 6 camadas? Então é isso. Bons estudos, boa prova. É isso aí.